Senhor presidente, eu não vejo porquê. Quem veio aqui e apresentou as falhas do projeto foi o senhor Carlos Lessa. Então, o senhor Fernando veio aqui para dirimir as dúvidas em cima da desconstrução que ele fez do projeto. O senhor Fernando não veio apresentar projeto, não chamou ele aqui para apresentar projeto para ninguém. Ele não veio apresentar projeto. Esse projeto já foi apresentado aqui há dias atrás. O senhor Carlos Lessa veio aqui, fez as críticas dele e nós vamos pontuar isso aí. Ele vai fazer uma crítica ali e ele vai responder aqui. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Então a coisa funciona desse jeito. Então, como é que nós vamos botar uma coisa para explicar o projeto? Nós queremos discutir. A coisa tem que ser pontual. O que é que aflige? É isso, como aqui. A crítica é essa. O Carlos Lessa faz, ele se contrapõe. Senão nós vamos ficar nessa mesa. Entendendo que não tem, nesse momento, a política partidária em jogo, senhor Carlos? Qual a palavra ao senhor Carlos? Não tem? Quando me pareceu que não tem, é só o que tem. Nem essa bobagem. Boa tarde a todos, boa noite já, 18h20. Mais uma vez agradeço a oportunidade, em nome do CRES, estar aqui presente para falar do projeto. Mas como já foi dito boa noite à mesa também. Mas como já foi dito pelo presidente, existem algumas emendas. Então seria redundante eu falar de algo que já foi mexido. Então, talvez fosse importante mostrar até o que já foi alterado, porque como é que eu vou falar de uma coisa que já foi mexido? Me perdoe, senhor Carlos, mas assim, o requerimento do vereador Alisson e eu estou fazendo explanação sobre dúvidas que poderiam por vir. Assim. O processo de discussão do projeto é da Câmara de Vereadores e dos vereadores, é claro que o senhor pode contribuir. Pronto. Certo? Então, assim, o vereador Alisson fez um requerimento para a Vossa Excelência para uma exposição de 15 minutos. Está à vontade. Agora, então, uma emenda vai passar ainda, porque se a emenda, só terminando, se a emenda passar a Comissão de Justiça, vier um parecer desfavorável e for reprovada aqui, então vamos discutir. Tá certo? Então, é uma solicitação da mesa, obedecendo de forma regimental o requerimento do vereador. Ótimo. Então, entendido. Vamos aqui falar em alguns pontos que foram tocados anteriormente e que especificamente é de interesse do cidadão e voltado à área do CRECI, que é a área comercial, que está envolvido com imóveis na região, vivencia isso a cada dia e percebe algumas incoerências que aqui achamos por bem apontar. Uma das coisas é porque o privilégio de grandes empreendimentos. Por exemplo, os fatores de ponderação, eles serão multiplicados entre si. E existe um fator de ponderação que é pela gleba, o tamanho da gleba, o tamanho do lote. E chega a um desconto de 90%. Por que foi considerado esse desconto para o grande e o pequeno não tem desconto nenhum? Porque tem um artigo na lei em que é possível, não é possível reduzir o imposto menos de 30%, nem mais de 30%, exceto se o terreno for maior do que 1.000 metros. Ou seja, por que beneficiar o grande? Por que o pequeno não pode ser beneficiado? Por que foi utilizado esses percentuais beneficiando grandes empresários? E a população? E o cidadão? Por que isso? Então, são esses pontos que nos interessam. Nós temos aqui um novíssimo código com a planta genérica de valores de todos, possivelmente vamos dizer assim, da maioria dos imóveis
das ruas, dos bairros da cidade, e nós temos novíssimos projetos como Cidadele, como Alfa Parque, como Brisa do Mar, e não estão aqui. Por quê? Esses valores, quais serão os valores? Será calculado mais tarde, baseado em quê? Então, se é uma lei, se é nova a planta genética, está sendo votada, os projetos já estão aí, por que eles não estão aqui? Esse era outro nosso questionamento que gostaríamos de ouvir da Prefeitura. São esses questionamentos que nos levam a vir aqui em nome do CRES. Nós temos aqui uma planta genética de valores, onde esses valores foram encontrados, como no Pérola do Mar, vou dar um exemplo, como o governo informa que os valores aqui colocados são 70% do valor do mercado, eles estão colocando o Pérola do Mar, já foi batido aqui em relação a isso, em R$500 o metro quadrado. O metro quadrado na região lá, hoje, no mercado local, não chega a 300, a 270, R$300 o metro. Se é 70%, não seria 350, seria 200, 210. A questão aqui, e o CRES volta a bater, volta a chamar para discutir, é como é que achou, como é que esses valores foram achados. Será que seriam esses valores? Então, é esse o questionamento. O questionamento aqui é, se for implantado esses valores como está aqui, o IPTU pode chegar a 20 vezes o valor que foi pago em 2014. Então, esse questionamento a gente fica sem resposta. E, de repente, o governo pode nos dar essa resposta. Que eu volto a dizer, a questão aqui, para nós do Cresci, não é política, não. Nós não queremos saber se é favorável ao governo, não é favorável ao governo. Nós queremos algo justo para o cidadão. Uma vez achado que há algumas sugestões, uma vez achados os valores aqui que seriam cobrados, porque nós queremos que aumente também. Nós queremos que esses valores sejam aqui definidos para que na hora da venda do imóvel, na hora do pagamento do IPTU, e o IPTU não oscila, mas na hora da venda do imóvel, o ITIM seja cobrado em cima desses valores que for definido aqui, e não arbitrado pelo governo que olha e fala que esse terreno aqui vale 500 mil, vai ser em cima de 500 mil. Não pode ser assim. Existe um valor venal, ele tem que ser definido em lei, e é o que estão tentando fazer. Agora nós estamos discutindo são esses os valores? Uma vez definidos os valores, serão aplicados dessa forma, com aumento de 20 vezes o valor do meio do ano anterior? Aí eles limitam em 3 vezes o valor do ano anterior, mas só se tiver construção. Se for terreno, não há limite. Então são questionamentos que nós estamos fazendo aqui e que talvez a população não saiba que um imóvel de 200 metros quadrados no Vilela, a depender da rua, ele vai pagar R$1.400 de IPTU ano que vem. Eu acho que a população não sabe. Eu acho, inclusive, que os vereadores aqui presentes não sabem. Essa é a questão do CRES. Essa é a questão do CRES. Fora a questão específica do CRES, toda hora um me pergunta, e aí, o que mais? O que foi visto? O que não foi visto? Me surpreende, senhores vereadores aqui presentes, que eu gostaria que ouvissem isso. Está aqui uma lei, um projeto de lei para ser votado, onde no seu artigo 300 diz o seguinte: ficam aprovadas as tabelas de receita 1 a 10 anexas a esta lei,
que deverão ser atualizadas a partir do exercício de 2016, nos termos do artigo 296. Então nós estamos aqui aprovando 10 tabelas de receita. Uma das tabelas de receita, que é a tabela de número 8, essa tabela de receita simplesmente não existe no projeto, mas vai ser votado no projeto. E a tabela vai ser aprovada. Você está me entendendo? Então o questionamento é esse. A angústia do cidadão é ver isso e achar que é incoerente, que deve ser discutido, que deve ser debatido. Na hora de votar, essa tabela vai sair de onde? Ela não está no projeto. Está me entendendo? Então são esses questionamentos que me deixam assim aflito. Me deixam aflito pelo fato de não ser discutido. Eu acho que deve ser discutido. Então é bem aí, é bem esses tópicos quanto à premiação dos grandes em 90%, a não inclusão dos novos projetos de loteamento aqui, os valores como foram achados, devem ser discutidos, devem ser reavaliados, esses valores, realinhados. Os fatores de ponderação da tabela genérica de valores não estão no código devidamente alinhados. Então, são esses pontos, são esses itens que a gente, do Cresce, gostaria de chamar a atenção e que de repente o governo possa nos posicionar em relação a isso, né? Tirar as nossas dúvidas. Não vou entrar aqui em outros fatores, outros artigos que tem algumas discussões para serem feitas, tem as fórmulas da planta genérica que não batem no artigo 5 e no artigo 6. Então são esses pontos que nós gostaríamos de chamar a atenção novamente, que eles devem ser discutidos antes de ser votado, tanto a planta genérica quanto o Código Tributário.